Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia e hoje vamos falar sobre a regionalização da Ásia. É isso mesmo, tá pessoal? Então vamos lá. A Ásia, pessoal, ela é dividida em 6 espaços, ou seja, o modelo de regionalização de um espaço ele vai variar de acordo com a necessidade daquele espaço, ok? A Ásia nesse momento é dividida em Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e o Extremo Oriente. E vamos conhecer cada um deles agora, tá beleza? A Ásia Setentrional, pessoal, o setentrional corresponde ao norte, tá? Então a Ásia que fica mais ao norte, ela é a Rússia Asiática, só a parte da Rússia Asiática mesmo, tá? Com clima polar e frio, tá? Com invernos rigorosos que chegam até 50 graus Celsius negativos, tá? Uma vegetação da taiga, tá? Com coníferas que fazem a celulose, por exemplo. A tundra com vegetação rasteira, que fica também na parte norte, que é adaptada ao espaço frio. Tá? Os rios extensos com a produção de energia elétrica, tá? Com esses rios, por conta da força das águas, na produção de usinas hidrelétricas, certo? E o campo de exploração, o petróleo e o gás, é algo muito marcante lá na Rússia, na parte Ásia Setentrional, tá certo? As plantações ao sul fazem parte também da característica dessa região por conta também do clima, certo? Então isso aí é a Ásia Setentrional. Já o Sudeste Asiático, pessoal, ele é composto pelo Vietnã, Tailândia, Camboja, Filipinas, Malásia, certo? Indonésia e outros. Beleza? O relevo predomina de baixos planaltos e planícies, certo? Mas possui também montanhas na Indonésia, é um exemplo disso, ok? Já o clima é equatorial e tropical, predominantemente, certo? E com isso, ele favorece exuberantes florestas nesses espaços, tá ok? A Indonésia, ele ocorre os vulcões e terremotos, tá? Tanto, pessoal, que em 2004 houve aí um tsunami no Oceano Índico e aí atingiu países do Sudeste Asiático, países também da Ásia Meridional e também países da África, tá? Tiveram ondas aí de mais ou menos 800 km por hora, então nessa velocidade muito forte, tá? Então morreram aí 230 mil pessoas, tá? Mais de 125 mil ficaram feridas e 1,7 milhão desabrigadas. Tá? Foi um desastre muito grande no ano 2004, certo? A economia do Sudeste Asiático, pessoal, países como a Malásia, Singapura, Tailândia, Indonésia, dentre as décadas de 70 a 90, houve uma expansão por conta das transnacionais, tanto vinda do Japão como vinda também dos Estados Unidos. Tá? E o motivo disso? Era mão de obra barata, matéria-prima nesses espaços, e aí com isso, esses países ocorreu investimentos em educação, que esse investimento automaticamente favoreceu para o crescimento regional, tá bom? Isso aí é o Sudeste Asiático. Agora saindo do Sudeste Asiático, indo para a Ásia Central, ela é formada aí por 5 países, com população eslava, ou seja, de origem europeia, mas também tem umas turcas, tá? Majoritariamente muçulmanos, tá? Certo, pessoal? Então, veja só, a vegetação de lá, estepes, que é a vegetação rasteira, tá? Predominantemente dos climas semiárido e desértico, tá? Na Ásia Central, a gente tem o conflito entre as etnias e, com isso, há uma desigualdade em relação ao comércio com a Rússia, porque eles lá possuem um comércio com a Rússia, tá? E é uma desigualdade nesse comércio. E aí a consequência disso é economia e estrutura precária, tá? Instabilidade política e a miséria da população. Tá? Acaba tendo essas características aí a Ásia Central. O clima desfavorável para a agricultura, desértico e semiárido, né? E a economia aí, eles fazem a parte da exploração do petróleo. Tá? Se tratando agora do Oriente Médio, que é uma outra regionalização da Ásia, o Oriente Médio compreende países como a Arábia Saudita, o Irã, o Líbano, tá? O Iraque, Catar, Afeganistão, Israel e entre outros, tá, pessoal? Existe lá uma diversidade religiosa, como a maioria muçulmana, cristãos e judeus também, tá? Agora marcado
por grandes conflitos geopolíticos, tá? Principalmente entre árabes e judeus. Se tratando de relevo nesse espaço aí do Oriente Médio, a gente tem grandes partes de planaltos e com montanhas, tá? Aos arredores, e a planície fica entre o litoral e essas montanhas, tá ok? No interior, nós temos aí dois rios famosos, o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Que compõem aí a planície mesopotâmica, que tem um valor histórico inigualável, tá certo? O clima desse Oriente Médio, como eu disse para vocês, é desértico e semiárido, com uma alta amplitude térmica, ou seja, durante o dia nós temos aí aproximadamente 40 graus Celsius e durante a noite nós temos aí 10 graus Celsius. Então isso é a amplitude térmica desse espaço, tá? Então há uma diferenciação muito grande. E a população, pessoal, por conta disso, se concentra ali em Damasco, na Síria, na Arábia Saudita, porque a água do subsolo acaba aflorando com mais facilidade nesses espaços. A vegetação, como típica de um espaço semiárido, é estepes, tá? Como plantas xerófitas, nossos cactos, palmas, né? Plantas adaptadas a esses locais. E o local úmido, encontramos aí vegetação do Mediterrâneo, tá ok? Conhecida como grande produtora de petróleo, tá? Mundial, essa parte aqui do Oriente Médio, um destaque aí a Arábia Saudita, o Irã e o Iraque, tá certo? Já a Ásia Meridional, pessoal, meridional corresponde a sul, tá? Nós encontramos lá países como a Índia, o Sri Lanka, Nepal, Paquistão, Butão e Bangladesh, tá? Ela se divide aí em 3 unidades de relevo. A Cordilheira do Himalaia, certo? O Planalto de Deccan e a planície do Indo-Gangetica. Isso mesmo, tá? Então vamos lá. A Cordilheira do Himalaia, pessoal, são cadeias montanhosas de 2.000 km de extensão e é lá que encontramos o maior pico do mundo, o Monte Everest. Tá? O Planalto de Deccan, tá? Formado por rochas antigas, erodidas, ou seja, a ação do vento, das águas, faz com que essas rochas fossem erodidas ao longo do tempo. Tá? E a planície do Indo-Gangetica, certo? Fica entre o Himalaia, certas cordilheiras montanhosas, tá? E a planície de Deccan, certo? Formada aí pela ação das águas dos rios Indo e dos rios Ganges, certo? O clima tropical se divide em 2 monções, as monções de inverno seco e as monções de verão aí chuvosos, tá? A Índia, pessoal, é um país que se destaca bastante nessa regionalização dentro da Ásia Meridional, na Ásia do Sul, certo? Mas a Índia possui uma população aí de 1,2 bilhão de habitantes, certo? Sendo que os analfabetos, a gente vai ter aí mais de 15 anos de idade, 29% da população é analfabeta, tá? 60% das pessoas não têm ensinamento básico, ou seja, na Índia encontramos aí uma grande desigualdade social, ok? E finalizando aqui, nossa última regionalização aí com o extremo oriente, tá? Que fica aí a China, Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia, tá? O Japão aí característico na seu relevo com 200 vulcões, sendo alguns deles ativos, certo? A Mongólia a gente tem planaltos áridos, a Coreia e a China com extensas planícies, certo? E falando agora do desenvolvimento econômico, em linhas gerais, esses países aí apresentam um bom desenvolvimento econômico, bom nível econômico, tá? O Japão, por exemplo, é uma grande potência mundial, certo? E essa potência mundial, como o Japão, né? Isso por conta de várias ações ao longo de sua história. Temos a China aí que apresentou um crescimento bastante significativo nas últimas 2 décadas do século XXI, certo? A Coreia do Sul e Taiwan, né, possuem um dinamismo econômico, certo? Já a Coreia do Norte, ela é uma república socialista, a estilo dos soviéticos, por exemplo, e enfrenta grande dificuldade, tá? Bem como a Mongólia, que passou a ser democrática em 1990, certo? E de lá para cá vive da agricultura e do pastoreio, tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos, falamos um pouco sobre regionalização da Ásia, que foi dividida em 6 regiões, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!